de visualizações por uma dancinha. O que eu quero ver dancinha, porra? Nós vamos ter dancinha um dia aqui no programa novinho, não? Olha, se for da minha parte, não. Só você quiser. Não, né? Cadê o Batistello? Eu acho que ele desistiu, viu? Como é? Eu acho que ele desistiu. Não, ele acabou de falar comigo. Estava só abrindo o PC dele lá. Puta sacanagem, hein? Abrir segunda temporada com espumante comigo, hein, rapaz? Porra. A gente podia pôr um vinho decente. Você e o espumante, cara. Ó, já está na sala. Até que é bom isso, hein? Até que é bom isso aqui. Pô. Gosta de champanhe? Você não gosta de champanhe? Cara. Não sou muito ligado, não. Viu? Ficaria por qualquer Messot, por qualquer Condrier, por qualquer... Ele está dizendo que já está na sala aqui. Por qualquer vinho do Loire, assim, legal lá. Eu troco. Um branco do Loire, eu troco no champanhe. Espera um pouquinho, Regis. Ele está falando assim, não sei se é ali no Google Meet. Não é Meet. Ele clica em cima desse negócio, vai abrir o Zoom. Ele tem que... É Zoom. Você mandou para ele? Não mandei nada. Eu passei para você, rapaz. Eu nem tenho o endereço dele, caceta. Esse Breno. Como esse Breno? Eu mandei para vocês todo o endereço dele, ô seu merda. Porra, o cara, como é que quer que o cara acesse o programa, a gente esperando e o cara não manda o link? Isso aí tem que pôr no ar, ó. Isso aí essa daí vai entrar. O convidado que a gente não convida. Novinho. Programa novinho. Abriu? Salve. Aê. Aí, cara. Bem-vindo. Tudo bem. Tava no lugar. Papai recente, porra, parabéns aí. É isso aí, obrigado. O Breno estava querendo que você participasse aí do programa e não mandava o link, rapaz. Não tem problema. Eu achei que o Regis já tinha mandado. Ele só se esqueceu disso. Entra sozinho, Breno. Isso aí eu já tô... O que você vai abrir aí? Eu tô com um Blanc de Blanc aqui de um produtor pequeno aí, um amigo meu, se chama Leconte. Legal. E aí é bom nessa hora da noite aqui, 10 horas da noite, um Blanc de Blanc desce fácil, né? Tá certo. Você está onde, ô Batistello? Que cidade? Eu estou em Paris. Paris. Essa hora você está em Paris? Bom, você volta para Paris. Eu estou hoje eu estou aqui. Hoje eu estou em Paris. Com o nosso convidado diretamente de Paris, está começando mais um programa novinho. Agora a nossa segunda temporada. E o Breno Raigorodski vai contar quem é para nós o Luiz Batistello. Na verdade, contar mesmo, quem vai contar é ele mesmo, né? Porque eu sei o seguinte, que nós nos conhecemos numa viagem que nós fizemos para Toscana, passamos uma semana, nós e outros interessados em vinho, como o Sérgio, o nosso amigo Sérgio, que já foi tão próximo da gente, né? E nós nos demos muito bem os três, ficamos conversando o tempo todo, em todos os papos, todas as degustações. E, olha, foi uma semana de degustação, assim, tipo daquelas malucas que se faz na Itália de apresentação. Foram o quê, Luiz? 5 produtores por dia. 5, 6. É mais ou menos isso aí. Foi umas 3 ou 4 vinícolas por dia. E foi bacana, uma turma muito bacana. Foi em 2013, né, Breno? Essa viagem. 2013, né? Já tem quase 10 anos, hein?
Pois é, e você estava começando ou estava já fazendo o W7 em Londres? Estava fazendo já, né? Na época eu era sommelier da Cantu, né? Trabalhava em São Paulo e estava entrando assim no mundo profissional do vinho de uma maneira mais full time, assim, né? Porque eu era advogado, né? Como quase todo mundo que trabalha com vinho hoje, a maioria de nós teve outra profissão, né, no passado. Então, esse foi um momento um momento de transição, né? Então, já estava estudando bastante, já estava trabalhando em diversos setores do vinho e foi bacana. Foi uma viagem que eu me lembro bem até hoje. Aí surgiu a nossa amizade, e por isso que nós estamos hoje reunidos aqui, você aí em São Paulo e eu aqui em Paris. Legal. Beto, o que você vai colocar aí na mesa para a gente falar sobre champanhe e demais espumantes? Eu estou com um espumante aqui, que o Luiz deve conhecer, do Adolfo Lona. Claro. Um Brut método tradicional. Eu imagino que você está com champanhe aí, que você está perto, né? Eu tenho curiosidade, o que você está fazendo aí na França? Você está morando, você faz o que aí? Beto, eu caí aqui na França um pouco vamos dizer assim, não de paraquedas, de uma certa maneira, porque em 2007 eu conheci a mulher que seria a minha esposa no futuro, na Itália, e ela é francesa. Então, nessas indas e vindas da Europa para o Brasil, ela morou comigo em São Paulo um tempo e depois a gente decidiu voltar para cá e acabei parando na França por causa dela. Aí, logicamente, que o vinho vem a calhar, né? Nada mal como morar na França para quem trabalha com vinho, mas realmente o champanhe é uma área que se tornou a minha especialidade, porque pelo fato de ser próximo de Paris, é uma região que eu vou com bastante frequência. Eu moro entre Paris e Champagne, me divido o meu tempo entre aqui e lá. E eu trabalho com consultoria para importadores, como para produtores, tenho uma empresa de enoturismo, faço viagens enoturísticas em Champagne. Fiz uma viagem hoje, voltei de lá no final da tarde. Então, é uma região que realmente que criei uma afinidade natural pelo fato de estar lá todo o tempo. E eu fiz um documentário que chama Sete Uvas da Champagne, né? Que fala da Arbane, Petit Meslier, Fromenteau, Pinot Blanc. Você conhece produtores que têm esses produtos aí com essas uvas diferentes aí? Carlos Cabral, Didu Russo, Jun Sakamoto, Daniel Sarragoff, Alejandro Fischl, Adolfo Lona. Grandes nomes da gastronomia e do vinho só poderiam estar entre câmeras. No revolucionário programa de entrevistas do CG10, Canal Gourmet. Conhece produtores que têm esses produtos aí com essas uvas diferentes aí? Se encontra, né? São raros, se eu não me engano, tem Drapier, faz algum blend. Drapier participou do documentário. O Drapier tem algumas uvas nesse sentido. E aí tem alguns outros assim que são raríssimos, né? Então, na Petite Montagne de Reims, ali perto de Reims, tem algum produtor que faz algum Blanc de Blanc com Pinot Gris e Pinot Blanc. E Petit Meslier realmente é raro de encontrar, né? São uvas bem mais difíceis. São menos de 1% do cultivo, da superfície plantada, né? É difícil. E você já ia falar fácil, né? Você já está com o francês na cabeça. Mistura um pouco, né? Deixa eu fazer um comentário nessa linha. Eu fui uma vez para a Montanha de Champagne, especificamente, depois de conhecer Boulanger, especificamente para ir atrás dos vinhos tranquilos de Champagne.
Então, aí foi vinhos fantásticos, né? Pinot, tinha até um Pinot Meunier, que é tranquilo, né? É engraçado que eles põem em garrafa de champanhe mesmo, né? Em garrafa de champanhe, claro. A Boulanger, que está na cidade de Aí, né? É o terroir, vamos dizer, histórico, tradicional para o Coteau Champenois, né? Que é o vinho tranquilo hoje feito com essas variedades em champanhe. Até o século XV, mais ou menos século XVI, o vinho de champanhe era chamado vin d'Ailly, né? Que era o vinho produzido nessa região de Aí, Marroi-sur-Ailly, onde está Billy-Cart-Saumon, o que pega Épernay. O nome Épernay significa après Aí, em patois champenois, no dialeto, après Aí, porque Aí era mais importante do que Épernay. Então, Épernay vem depois de Aí. Esse champanhe aqui que eu estou tomando agora, ele é produzido em um vilarejo que se chama Vinay. Vinay é uma contração de vinho de Aí. É como o Dom Perignon chamava os vinhos, aquela região chamava Vin d'Ailly, aí surgiu o nome do vilarejo Vinay. Vinho de Aí. Interessante. Sobe um pouquinho a garrafa, Luiz, que não deu para ver totalmente aí. Chamo aí. Mas aí acho que não dá para ver, né? Porque ele tem que falar. Tem que fala falar um pouco aí, Luiz. nele aí. Esse champanhe aqui, ele é de um Aí. produtor que faz 65 mil garrafas por ano, tem 7 hectares, se chama Champagne Leconte. Ele está numa parte, no vilarejo de Vinay, então, que fica a uns 5 quilômetros, mais ou menos, distante de Épernay, e uma sub-região de Champagne que se chama Le Coteau Sud d'Épernay. Costa Sul de Épernay. Isso. É uma região onde tem muito Meunier, praticamente 80% das variedades que são cultivadas ali são Meunier, mas esse é um Blanc de Blanc, é um Chardonnay muito atípico. Eu estou aqui com um português, que é o Luiz Pato Baga. Né? Levanta mais. Luiz Pato Baga, está vendo agora? Está aí, né? Então, e eu acho que você também está com o nacional aí também, né? Que nem o brasileiro aí, que nem o Beto, né, Breno? Eu estou com... Deixa eu mostrar aí. Eu estou com o Fausto Rosé. Está dando para ver aí? Está dando para ver bem. Então, o Fausto é um produto que eu admiro muito, porque ele é o Fausto, quer dizer, a Pisato que faz o Fausto. É um produtor que intermediário, ele, sem ser pequeno, ele não é grande, né? Ele tem uma limitação de produção em 300 mil garrafas no complexo total, né? E está se mantendo assim, ninguém tem a pretensão de aumentar, isso já faz bem uns 10, 12 anos, né? Ele está se mantendo nesse tamanho. E Fausto é um cru, né? Fausto é um cru deles. É uma região direitinho, né? E esse vinho, eu até cheguei a propor uma hora um desafio, né? Entre os vinhos de método tradicional e vinhos de método chamar no Brasil, abaixo de R$100. Que eu queria que houvesse um pouquinho de olhar para vinhos que fossem abaixo de R$100, que eu acho já caro para danar, né? E vinhos que tivessem essa qualidade, porque esse vinho tem uma autólise legal, tem 6 meses de autólise, tem uma primeira fermentação super bem selecionada, entende? De cru mesmo, entende? Eles fazem um desengaço legal, quer dizer, tem toda uma preocupação de fazer um vinho de primeira linha, sendo um vinho de segunda. Porque vocês sabem, não sei se o nosso espectador em algum momento vai saber que
o Fausto é a segunda linha, né? Porque o Pisato tem produtos de muita qualidade, com 36 meses, 42, sei lá. É isso. E esse com o euro como está hoje, por exemplo, que desceu, né? Caiu, R$100 você compra uma champanhe. Pois é. 18 euros, 17 euros, você compra uma champanhe. No Brasil, Beto, compra mesmo? Não, no Brasil. No Brasil você multiplica isso por 3. Eu fiquei aqui pensando por 3. Não, você trocando hoje os R$100 daqui por euro e indo para Paris ou para champanhe. Tá bom, malandro. Champanhe. Aí tem que complementar o que falta para a viagem, né? É muito importante que o garçom ou o maître leve e entregue a carta de vinhos aberta. Isso é um convite ao consumo. Essa e outras dicas sobre vinho estão na playlist do programa Desbravando o Vinho com Gilvan Passos. Como abrir melhor uma garrafa? Quando e como reprovar um vinho? As temperaturas ideais de serviço e muito mais. Confira no CG10, Canal Gourmet. O que a gente poderia dizer que diferencia aí a Champagne das demais regiões, hein? Bom, são muitos fatores. Eu acho que o primeiro deles, além de um fator climático e de solo, porque o solo em Champagne ele é um solo que tem um tipo de fóssil muito diferente das outras regiões. É a belemnita, que é um crustáceo muito diferente, como se fosse uma pequena lula que deixou a cauda dela, se calcificou e formou esse solo de belemita no calcário de Champagne, que é muito específico. Aonde tem essa maior concentração de belemita são os vinhedos que foram classificados em Grand Cru e Premier Cru. Mesmo que, pessoalmente, eu não acredito que só os vilarejos classificados Grand Cru e Premier Cru tenham uma grande qualidade. Tem muita... A gente pode discutir muita coisa sobre essa questão, mas eu acho que um clima oceânico, continental, muito específico, com uma quantidade de chuvas relativamente boa, com um verão quente e seco, que permite uma agricultura, um cultivo de uva com relativamente utilização de químicos ou de tratamentos de uma maneira para a agricultura convencional relativamente aceitável. E outra coisa é o fator humano. A gente não pode descartar o fator humano, que é o terceiro elemento do terroir, né? O clima, o solo e a influência humana. A influência humana em Champagne, ela é uma coisa indiscutível. São 16 mil viticultores, mais ou menos uns 5 mil elaboradores de champanhe. Então, tem todo um savoir-faire, tem todo um conhecimento voltado para uma categoria específica de champanhe. Se a gente pegar um fabricante de carro que produz só carro de alta performance e que passa o ano inteiro tentando fazer 100 carros de alta performance, ele vai ser melhor do que um fabricante que está tentando fazer 1 ou 2. Então, logicamente, tem melhores resultados. Em comparação com o que eu acho que teria de outras coisas interessantes, como espumantes na França, como o crema da Borgonha, o crema da Alsácia, é incomparável. No aspecto de restrições, de controle, de análise laboratorial, de tecnologia. Como indústria, então. É uma indústria. O conhecimento realmente está em Champagne. É uma evolução de 300 anos, aí, se a gente falar em Dom Perignon, seja Dom Perignon o pai do champanhe ou não, o fato é que depois do decreto real de Luís XV, 1725, 26, mais ou menos, 10 anos depois da morte de Dom Perignon, que permitiu o champanhe ser transportado em garrafas, é o momento
de transição para que ele se tornasse espumante. E aí se criou toda uma indústria. A prova é de que a Ruinart foi fundada em 1929. Alguns anos após o rei permitir o transporte em garrafa. Então, é uma região que se desenvolveu em torno disso. É incomparável. A consistência é muito alta, é difícil encontrar um champanhe de baixa qualidade, é uma região com muita vantagem. Agora, fora a Champagne, que região que você acha que se aproxima mais aí? A gente tem Franciacorta, tem os espumantes brasileiros aí, acho que... O que você acha? O espumante brasileiro, é lógico que é fenomenal, mas uma coisa que chama atenção no espumante brasileiro, que o Bruno estava falando até agora há pouco, questão de 6 meses de autólise, né? Na questão do Fausto. Realmente existe uma tendência, eu percebo essa tendência no espumante brasileiro de uma redução no período de autólise, talvez seja um caminho, né, que o país esteja buscando eu vejo bastante gente deixando bastante tempo autólise, mas eu vejo muita gente usando levedura encapsulada, que eu acho que na champanhe não se usa, né? Tem a questão da remoagem e tudo mais, a levedura encapsulada não precisa da remoagem, e muita gente adora esse resultado, muita gente não troca isso por ninguém. Até em Portugal, eu fui numa região de Távora e Varosa, que é uma região de espumantes, que até tem a murganheira. A murganheira não usa encapsulada, mas os outros de Távora e Varosa, quase todos adoram a levedura encapsulada, né? Que eles falam que é uma evolução. Eu não sei, acho que na champanhe é proibido, se não me engano. Com certeza nem tão pouco é uma coisa que se discute a utilização da levedura encapsulada, né? Para evitar para permitir o ganho de tempo aí, né? Evitar o remoagem. Acho que essa questão em champanhe está meio que definida pelo Giropallet, né? Que é uma tecnologia local, uma indústria. Não, eu acho que eles não têm muito que trocar, né? Os outros é que tem que correr atrás, né? Eu acho que eles têm que manter a tradição e quem quiser que corra atrás. Chegou num ponto que é indiscutível a superioridade da champanhe, né? Não dá para gente... Tanto que a minha pergunta é quem você acha que chega perto, né? Chega mais perto, nem é perto, vai, que chega um pouco mais perto. Eu diria, antes de você responder, Luiz, deixa eu falar uma coisa. Eu diria que um esforço como esse esforço que a Moët Chandon, né? Agora Chandon no Brasil, fez nos anos 70, né? Procurando U.C. Davis e tentando encontrar fórmulas de trazer, vamos dizer, excelência fora da França, né? Na verdade, era esse o projeto. Eles vieram para o Rio Grande do Sul, foram para Mendoza e foram para a Califórnia ao mesmo tempo, né? Os 3 terroirs que eles procuraram ser mais ou menos uma espécie de seguidores daquilo que se fazia em Champagne. Lógico, o Chandon não é exatamente o primor da qualidade, está entre a qualidade e a quantidade, eu sei. Mas, de qualquer jeito, era um projeto agroindustrial importante, né? Importante. Sempre tentando fazer esse aumento de produção que parecia finito, né? De acordo com os objetivos de mercado. Então, dos dois lados, eu queria comentar, dos dois lados. De um lado, esse esforço da própria Champagne de sair do seu próprio eu, né? E, de outro lado, tudo aquilo que veio de fora de Champagne como caminhos experimentais que eles mesmos podiam fazer em relação, inclusive, a essa coisa da levedura encapsulada. Porque se eles não podiam fazer, né? Eles fariam essa experiência em outros lugares. Entende? Eu acho que a imitação, assim, a tentar chegar a champanhe é grande, né? E eu acho que quem mais imita talvez chegue mais perto, né? Você vê que na Espanha você tem os cavas que são feitos com outras variedades. Na Itália você tem o Prosecco, que são feitos com outras variedades. Aí você tem o Franciacorta, né? Que é Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc e Brasil também. Chardonnay, Pinot Noir. Esses dois, de alguma forma, eles
eles Tentam seguir, se aproximam talvez com as variedades, né? Essa parte do subsolo, isso aí não dá para chegar perto, Não né? dá para chegar perto. E, Não dá e a questão de clima também, temperatura, né? O Franciacorta é um pouco, ele é mais, por mais que tenha Franciacorta de altíssima qualidade, ele é mais pesado. É um espumante com bem mais corpo. Bem mais Não, curto. não pesado num sentido pejorativo, mas ele tem mais corpo, tem mais estrutura. Dá para sentir que ele não é um espumante de clima frio, né? Sim. Mas a linha seria essa mesmo nos diversos terroirs do mundo? O produtor tentar se aproximar de champanhe ou tentar fazer um produto espumante aí que guarde aí o seu terroir, guarde as suas uvas? Por exemplo, eu estou tomando um Baga do Luiz Pato. Então, quem imaginaria fazer com uma uva extremamente porrada que nem a Baga, fazer um espumante? Nunca ele vai sair algo leve, né? É Exato. impossível. Por mais que ele busque aqui, mas é um outro produto, o Baga aqui. Então, essa questão, o terroir, você vai querer fazer algo igual ou você vai trabalhar para fazer um produto que ele vai refletir lá a sua cara, vamos dizer? Eu acho que é isso aí mesmo. Cada um tem que trabalhar para desenvolver, ampliar as suas vantagens, para bonificar o seu próprio terroir, para criar sua própria identidade. Tem que ser assim mesmo. Não tem como copiar nem mesmo o sul de Champagne, ali a região do Aube, já não é o mesmo perfil que um champanhe da Montagne de Rance, da Côte de Blanc, já não é a mesma, já dá para sentir que tem um pouquinho mais de estrutura. É meio grau mais alto na média de temperatura, então já vai mudando. Chega no crema da Borgonha, já dá para sentir que ele é uma fruta muito bem mais madura. Não tem como copiar, logicamente. Agora dá para chegar a níveis, vamos dizer, de elegância, ou de uma facilidade de beber, de complexidade, que pode aumentar. Eu acho que, como os espumantes produzidos fora de Champagne, eles se beneficiam do fator preço. Quase todos os espumantes produzidos fora da Champagne têm o fator preço como uma vantagem. E isso se explica muito fácil. Por quê? Porque Champagne tem a uva mais cara do mundo para espumante. O preço médio da uva é 7 euros, 7,50. Para fazer uma garrafa precisa 9 euros só de uva. Então, logicamente, quando a gente fala do Baga em Portugal, está falando de €1 o quilo da uva, eles mais ou menos. Para o Prosecco, a gente está falando em centavos. Para o Cremant, na Alsácia, a gente está falando em €1,20, €1,30. Para o Cremant da Borgonha, a gente está falando em €1,40, €1,50. Então, todos os outros espumantes, eles têm a vantagem em preço. Agora, estava pensando aqui uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Aquecimento global. A Champagne, todo mundo sempre fala que é o lugar que mais vai sofrer, mais está sofrendo. Estão produzindo bons espumantes aí na Inglaterra já, que é um pouco ao norte, a gente nem falou deles, né? Mas tem espumantes ingleses bem legais. Você sente assim, conversando com o produtor, isso, aquilo, você sente essa preocupação deles ou eles estão já tentando resolver essa questão? Em Bordeaux, por causa disso, eles autorizaram novas variedades, né? Tem até Touriga Nacional autorizado em Bordeaux por causa disso, né? Alvarinho. Em Champagne também já tem alguns híbridos que foram autorizados, que estão começando a ser plantados muito de uma maneira discreta. Vai ter um período de transição agora que vai permitir o cultivo dessas uvas. Mas, no momento, em questão de faturamento ou de vendas, a região está numa situação tranquila. Eu acho que não tem... É difícil encontrar uma outra região na França com uma situação financeira tão favorável como o Champagne. Primeiro, é uma região com 5 anos de estoque, ao menos. 5 anos de estoque. Se a gente está falando aí de uma produção anual de 300 milhões de garrafas, 320
340 milhões de garrafas, a gente está falando de 1,5 bilhão de garrafas. 1 bilhão 300, 1 bilhão 400 bilhões de garrafas. Esse é o estoque da região. Tem estoque para 5 anos. A segunda coisa é a força econômica da região. Mais 15% da produção de champanhe pertence a Louis Vuitton, né, que é que tem como chefe o Bernard Arnault, que é o homem mais rico da França. Depois tem o grupo Pernod, tem outros grupos enormes aí do mundo do vinho, grupo Franquin, Henkel, né, que é o proprietário da Pommery, tem grupos enormes que têm o interesse que a região continue girando como uma locomotiva importante. E segundo, a demanda internacional muito forte. O efeito Covid aumentou o ticket médio para champanhe muito forte. A busca por champanhe de alta qualidade estourou. Não tem estoque. Não tem mais. Os produtores que produzem os champanhes mais caros estão dizendo não todos os dias. Os caras não têm mais champanhe para vender. Que coisa. Mas é a questão do aquecimento global mesmo, da perda de acidez por causa de um clima mais quente. Isso não tem poder econômico que resolva, né? Se isso acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, alguma coisa se pode resolver com a enologia moderna, não sei, mas isso se sente alguma coisa? Ou... Luiz, antes de responder, deixa eu só completar com uma coisa também polêmica. Eu gostei da pergunta do Beto. Eu estava aqui pensando em Boulanger, né? Boulanger não é uma tendência, vamos dizer que é um champanhe mastigável, digamos assim, né? De tão concentrado, de tão rico que é impressionante, né? Uma coisa que o mais simples dos Boulanger você diz, isso aí está oxidado no primeiro gole, que não é possível, né? Não é possível. Como dentro dessa questão que o Beto está levantando, Boulanger fica meio fora da curva, porque ele já está nesse outro lado, vamos dizer, ele já é um produto amadurecido. Quantos perseguem uma imagem como essa? Deve ser muito poucos, né? Virar uma tendência, sei lá, né? É uma tendência, com certeza o estilo Boulanger é uma tendência. O uso de madeira é mais tendência do que nunca hoje na região. Voltou de moda. Realmente é uma coisa que está aumentando todos os dias. Quem usa só inox está comprando 2 ou 3 barriquinhas ali, está começando a fazer uma coisa ou outra, está colocando uma parte do mosto ali no barril, está deixando um tempinho, é uma tendência. Esse é o estilo Boulanger, né? Que ela tem esse toque da oxidação por causa da madeira. Agora, quanto à questão do efeito climático, né, que é a pergunta do Beto, tem muita solução no vinhedo, até chegar ao ponto de trocar de variedades. Ainda tem muita solução em viticultura. Não precisa nem chegar na enologia. Sim, eu acredito nisso. Agora, o que a gente acabou de dizer aí dessa tendência, a gente acabou de falar da tendência de um vinho mais quente, né? É uma reflexão, talvez seja uma inteligência do produtor. Olha, vamos partir para uma tendência de um vinho mais quente, que todo mundo vai seguir a champanhe, e esse é um vinho de clima mais quente, se a gente for falar desse peso da barrica, o peso da maturação maior das uvas. Isso é uma tendência de um clima mais quente já, né? Exato. Mas tem um fator que normalmente a gente esquece sobre regiões onde existe um extremo de temperatura, como é o caso de Champagne. Região extremamente fria. Inverno, o frio dura 6 meses. Até a metade de maio ainda tem risco de geada. Depois de 15 de maio, já não tem mais problema com a geada. Que é um grande problema na região. A geada, as doenças fúngicas e no verão, agora o calor forte, a seca. E com a seca extrema e com o estresse hídrico e temperaturas altas, como as ondas de calor que estão sendo mais frequentes por causa do efeito da mudança climática, acontece que a planta ela para o metabolismo, né? Vocês sabem dessa questão. A temperatura passou de 35 graus, a planta para o metabolismo dela para se proteger da perda hídrica.
o que acontece? Ela não amadurece como a gente imaginaria que ela vai amadurecer. Então, tem soluções para se guardar a acidez. O que todo mundo hoje está fazendo? Não tem mais tem pouca malolática em champanhe, que era uma prática comum. Então, Sim. só o fato de não fazer mais malolática já preserva mais acidez. O fato de colher um pouquinho mais cedo, 2, 3 dias mais cedo, vai preservar a acidez. Né? A questão também de hoje da cobertura de vegetação no vinhedo. A Champagne é uma região que tem uma meta muito ambiciosa para 2030, para ter todo o vinhedo, os 34 mil hectares da região, convertidos em viticultura durável. A diminuição em 50% da utilização de agrotóxico, glifosato banido, né? Banido já para a União Europeia. Aqui não. No Brasil não, mas... Pancetta, barriguinha do porco, aquela coisa que mistura uma boa camada de gordura com uma carne muito tenra, isso assado em temperatura baixa, devagarzinho, faz com que essa gordura entranhe e dá sabor. Você dá uma pré-temperada nela direitinho, deixa marinar uma noite aí num pouco de vinho, ervas aromáticas, alho, cebola, e depois seca bem, põe no forno, primeiro coberto com alumínio, depois se descobre, deixa acabar de assar, fazer um pururuca, é muito bom. Que vinho combina com isso? Veja no CG10. Que aliás, é uma questão difícil, né? Na França também foi uma questão difícil, né? Mas hoje, em Champagne, tem essa meta ambiciosa 2030, conversão em viticultura durável, então 50% menos de pesticida, e a cobertura de vegetação natural, que ajuda a preservar a umidade, diminui a evaporação da água, cria ali um microclima um pouco mais propício, diminui o efeito do reflexo solar, que é um solo branco de calcário. Então, a vegetação ela absorve também o calor e ajuda com que a planta tenha um ambiente mais fresco e preserve a acidez. Então, tem muita alternativa na questão de viticultura. Acho muito legal o que você está falando, porque nos dá uma folga, digamos assim, em relação a esse desespero do clima, que certamente vai interferir em tantos e tantos lugares, e porque, de alguma forma, Champagne, na hora que o enólogo no Brasil, no Canadá, na Inglaterra, pensa em fazer um espumante, certamente sempre vai ter um olhar voltado para Champagne, e depois de muitos anos, vai procurar a sua identidade. Mas antes o primeiro passo é sempre, né, se orientar por aquilo que deu certo. Eu acho que todo mundo olha para Champagne. Eu discordo até do que o Regis falou. Mesmo a baga sem a casca, ela não é rústica. A baga sem a casca é um branco de polpa. O cara, é impossível não olhar para Champagne. Todo mundo olha para Champagne quando vai fazer um espumante. Agora, o terroir dele está lá. Isso ele não tem como fugir. Então, ele olha para Champagne, mas sai o terroir dele, que pode ser legal, pode ser interessante. Esse baga aí é super interessante. Mas, Beto, você perguntou, mas você não deu a sua opinião. Qual que se aproxima de Champagne? Eu acho que Franciacorta se aproxima, mas eu concordo com o Luiz, ele é um pouco mais pesado, mas tem esses champanhes mais pesados, como a gente acabou de falar de um aí. Então, quer dizer, ele se aproxima. Eu acho que alguns brasileiros muitas vezes se aproximam. Eu já fui em degustação às cegas com grandes espumantes brasileiros aí que eles deram um nó na cabeça assim das pessoas, mas é inigualável. Eu acho que não vai chegar. Se você pegar uma degustação às cegas, tiver um brasileiro entre 10, tá bom. E isso a gente está falando de champanhes básicos, né? Se a gente pegar o milésime, nenhum. Nenhum. De nenhum lugar do mundo fica entre 10 milésime franceses da Champagne. Nenhum fica. Agora, de qualquer jeito, quer dizer, essa coisa que eu concordo com o que o Beto está falando, concordo com o que o Luiz está falando, não deixo de, no entanto, reparar que tem uma vontade, às vezes não corporativa, às vezes não xenófoba, às vezes nem mercantil, entende? De fazer comparações mais
interessantes, viu, Regis? Por exemplo, a Gensis Robson tem falado muito de gente como o Geiss, por exemplo, né? Aí pega assim, 1990, tem dois Geisses que ela reputa estar entre os 10 melhores espumantes do mundo, não importa de onde seja. Entende? Não, são grandes espumantes, não tem dúvida. Grandes Assim, espumantes, né? Eu tô feliz com esse que eu tô tomando aqui. Então, é Feliz, excelente. É legal. Você vê aqui pela cor, é interessante a cor. Super legal. Você fica feliz, se satisfaz. Mas quando a gente for olhar uma alta qualidade, é outra história. Se for analisar uma coisa de alta qualidade, não tem. Ainda bem que não tem, né? Ainda bem, é legal. O que o Beto está falando é interessante, porque eu acho que os produtores de outras regiões não precisam se comparar. Eles podem manter a identidade deles, a qualidade que eles têm para oferecer, pelo preço que eles colocam o vinho deles no mercado. Não tem nenhuma necessidade de fazer alguma comparação com o champanhe. É uma região com uma vantagem tremenda. Faça qualquer outra. Eu quero te fazer um comentário. Eu acho que eles devem, sim, continuar tendo como espelho, né? Isso. Como você tem a régua lá em cima, você tem a régua ali, ó. Então, eu quero fazer um comentário. Chegar, uma maravilha. Um comentário mercadológico que aconteceu aqui, vocês sabem, eu já toquei nesse assunto, eu insisto nele, porque me indignou para burro. Nós fomos a uma degustação, viu, Luiz, que foi promovida pela Ibravin, né, de trazer o Spurer para fazer uma degustação aqui de espumantes em geral, né? E fez um corte, assim, hemisfério sul e vinhos Charmat e vinhos champenoise, né? Tinha um corte assim. E pegaram vários vinhos e pegaram várias pessoas para comentar, né? Foi interessante a montagem, tudo, o cenário estava bom. Como sempre, Bravin cagando nas calças. Impressionante uma empresa tão covarde como foi a Bravin, né? Por mais que ela tenha realizado, nunca vi uma coisa tão covarde como a Bravin, de não sustentar nenhum tipo de polêmica, entende? Acho que a única vez que sustentou alguma coisa foi quando nós fizemos o Wine-In, não teve nenhuma outra ação provocativa de mercado, e essa, em particular, fez tudo para que os vinhos brasileiros ganhassem dos outros. Não precisava, o Brasil estaria bem representado de qualquer jeito, mas eles fizeram coisas ridículas, entende? Em suma, não vou entrar no assunto porque não é esse o centro da coisa. Mas, de qualquer jeito, num determinado momento, eu fiquei indignado com o Spurer, e eu vou relatar a história. Fizeram uma degustação de um Charmat que tinha muita densidade, que tinha uma cor parecida com essa que o Beto está apresentando aí do Lona, né? Um vinho muito bonito, que nós que estávamos de fora da degustação, estávamos também degustando. Comentário do Spurer. Não, esse vinho eu vou dar nota baixa, porque ele mais parece um champenoise do que um Charmat. Ou seja, é como se você transformasse uma pirâmide de qualidade numa pirâmide de expectativa de mercado. É o consumidor que vai definir se aquilo parece ou não parece, e não a excelência tecnológica possível. Entende? Quer dizer, eu acho um absurdo o que aconteceu. O cara devia falar assim, esse vinho fantástico, ele está dando uma abertura para alguém trabalhar com a qualidade no Charmat. No Charmat. Vamos ver, entende? Vamos ver o que acontece. Porque ninguém investe em qualidade no Charmat. Investe sempre em quantidade. Não, mas hoje em dia tem muitos bons Charmats aí. Acho que começaram a investir. Eu acho que o grande negócio do Brasil é que talvez, e pelo menos na minha opinião, ele faz os melhores espumantes dessa parte sul do mundo, do Cone Sul. Seguramente. Ele faz espumantes melhor do que a Austrália, do que a África do Sul, do que a Argentina, do que o Chile, do que o Uruguai.
Então, já é bastante. Vamos Bastante. tentar melhorar, vamos tentar chegar cada vez mais perto da champanhe, mas Seguramente. eu acho bastante. Eu acho Nem bastante. acho, concordo com você. Mas tem uma coisa também, Beto, uma coisa que a gente não leva em consideração no Brasil, né? É a dificuldade de acesso a equipamento. Também, também. É. E há tudo, né? Essa questão dos impostos e da dificuldade econômica do país que o câmbio fica assim o tempo todo. Como é que você vai comprar equipamento? É difícil. Além do universo de savoir-faire que você citou, Luiz. É a quantidade de gente que quer fazer. Não, e quantos produtores pequenos na champanhe são fantásticos? E qual a possibilidade de um produtor pequeno no Brasil ter acesso a esses equipamentos aí? Eu dou um exemplo para vocês. Um produtor como esse aqui, por exemplo, ó, que faz 60 mil garrafas, 65 mil garrafas. Com muita frequência, muito comumente, um produtor desse tem uma prensa que ele recebe a ajuda do Fundo de Financiamento da União Europeia, né, para ele renovar o equipamento dele. Sim. Uma prensa que aqui custa, em média, 500, 600 mil euros. Então, a gente está falando de 3 milhões de reais. Quem é que tem prensa desse... Aí dobra o valor da importação. Quem que tem uma prensa de 10 milhões de reais aí no Brasil? Difícil. Muito Quem difícil. que tem? Não tem. E faz muita diferença. Faz. Então, o acesso ao equipamento é uma das coisas que eu percebo. Quando eu vou para o Brasil, visito na Serra, lá vou para o Rio Grande do Sul, visito a família, visito um monte de produtor lá. Os caras estão fazendo na raça mesmo, porque o equipamento da maioria é ridículo em comparação à média de qualquer produtorzinho pequeno em champanhe. Então, a gente pode fazer espumantes cada dia melhor. Uma vez o Mário Gais me falou, eu até estou fazendo uma série sobre borbulhas aí, e eu quero que ele me fale isso de novo quando eu for gravar com ele lá no Chile. O Mário me falou o seguinte, quando ele chegou e viu a qualidade das uvas, uma porcaria. Eles colocavam em umas coisas grandes, o negócio já começava a fermentar, e compravam uva daqui e dali, tudo uma porcaria. Quando ele viu aquilo, e quando ele fez o primeiro espumante, e ele viu que não estava ruim, ele falou, daqui vai sair coisa boa. Porque ele sabia que tinha muita coisa que ele já podia melhorar ali facilmente, né? Como as caixas e tudo mais, e que aquilo ia dar um salto de qualidade, porque isso já era fato. Né? Lógico, lógico. A maioria das vinícolas do Brasil sequer tem um controle de temperatura dentro. A uva chega quente, vem do sol. Não tem como, sabe? Não tem como, sabe? Já perde muita qualidade só em pequenas coisas básicas como isso. O Regis, se me permite entrar no segundo assunto. Os monges da igreja de Nossa Senhora produziam um vinho extraordinário, um vinho branco, que no início tinha a sua popularidade apenas em torno da região, mas que rapidamente se expandiu e fez a grandeza dos vinhos brancos alemães fora das fronteiras. Não perca a playlist do Fantástico Mundo dos Vinhos com o professor Euclides Penedo Borges, do CG10, Canal Gourmet. Eu ia falar que nós temos de 10 a 15 minutos e eu queria colocar o enoturismo. Eu não sei exatamente que eu queria. O assunto é esse. Então vai. Então é isso. Eu até ia colocar, porque eu tive em Rams há 6 meses, mais ou menos, era um pouquinho depois aí estava começando a liberar novamente as viagens, assim, e o enoturismo, né, o pessoal, os turistas, assim, que eu vi na região eram muito poucos, né? Os poucos gostam de tirar a foto do lado daquela estátua do Dom Perignon ali. Todo mundo ali. Você não tirou, Regis? Eu não tirei. Eu não tirei também. Eu também não tirei. Mas eu notei isso, eram poucos, né? Mas pelo que você disse, esse movimento pequeno não impactou Champanhe, pelo contrário, a indústria foi beneficiada pela toda a sua exportação de produtos aí para o mundo todo, né? E é isso que eu queria te colocar um pouquinho. Como está hoje esse enoturismo, né? Como estão essas coisas aí? O enoturismo em Champanhe começou a ter um crescimento muito grande há mais ou menos uns 5 anos. Lógico que com o Covid deu uma diminuída,
mas voltou com força total. Está voltando com força total. No momento, ainda não são todos os países, né, que estão com as fronteiras abertas. Então, não tem, os asiáticos não estão viajando. Não, tem o pessoal do Brasil que viaja, da América do Sul praticamente é só o brasileiro mesmo que viaja, né? E está voltando com muita força. É um turismo que tem levado ao desenvolvimento de uma indústria gastronômica muito forte na região. Champagne vai se tornar um destino gastronômico muito importante na França, por vários fatores. Tá do lado de Paris, é 45 minutos com o TGV, tem vários hotéis de luxo que estão sendo construídos, a região está preparada, tem infraestrutura para receber, tem atrativos históricos, tem as vinícolas que estão cada vez mais... que se prepararam durante o Covid. Durante esse 1 ano e meio, mais ou menos, de pandemia, muita vinícola que não tinha uma sala de degustação, que não tinha preparo para receber visitante, agora tem. Então, toda essa questão da atração gastronômica histórica e do champanhe ser o vinho de celebração por excelência, né? Depois de um período triste como a pandemia que a gente viveu, todo mundo quer vir para um lugar onde vai celebrar de alguma maneira, né, o retorno a uma vida normal. Qual que é a gastronomia regional? A gastronomia regional, ela é forte em frutos do mar, apesar de não ser uma região costeira, mas ela está muito próxima do mercado de Rungis, né, que fica na região metropolitana aqui de Paris, que é o maior mercado de alimentos da Europa. Está a 40 minutos de Rungis, então chega o peixe fresco ali em Rungis, e no outro dia ela está em Champagne, a ostra mais fresca possível, a lagosta mais fresca possível, que é um tipo de fruto do mar que vai perfeitamente com o champanhe. Mas o porco, a carne suína é muito típica, a andouillette, né, a salsicha, a barriga do porco, tête de veau, é muito tradicional. Tem os 2 queijos que são muito tradicionais da região de Champagne, que é o chaource, que é um queijo macio de leite de vaca, que é parecido com o brie, mas é um pouco mais salgado, um pouco mais espesso. O langre, que é um outro queijo mole, com a crosta amarela, que é típico de Champagne também. O jambon de Reims, que é uma tipicidade de Reims. O biscuit rose de Reims, que é uma tipicidade local. Então, tem muita coisa típica em Champagne, né? Tem uma gastronomia variada. O chucrute também, que apesar de ser uma influência da Alsácia, mas é muito típico na região no inverno também, né? que harmoniza muito bem com o espumante. O enoturismo em Champagne, ele era antes da pandemia, eu acho que ele era um pouco mais popular, não popular no sentido de ser barato. E hoje ele deu um passo à frente e se tornou um turismo mais de luxo. Mas tem uma alta gastronomia aí também crescendo, não tem? Tem aquele o Le Creuset lá e o hotel também, é um luxo só e tal, que é uma das melhores cartas de vinho assim do mundo, fantástico. Lógico, que é um restaurante excelente. Champagne tem um restaurante 3 estrelas Michelin, tem vários restaurantes com 2 estrelas, tem vários restaurantes com 1 estrela. Tem hotéis de luxo como o Royal Champagne, que já tem 1 estrela no Guia Michelin, é um spa de luxo. Então, as coisas estão caminhando para o enoturismo de uma maneira muito rápida. Muito, muito rápida. Então, a gente percebe cada ano essa transformação. E essa diferença do popular antes, o que era? Como é que é? Explica melhor o que era esse popular para esse refinamento agora. O que era? Popular, entre aspas, né? Popular era o sacoleiro bate-volta, aquele lá e tal? Não, como é que tem no Brasil? Como é que é isso? Não chega a ser popularizado num sentido de que eu acho que tinha um público variado que ia para visitar a região e ter uma experiência de descoberta das caves, da Catedral de Reims, do vinhedo.
E após a pandemia, surgiu um turismo de alto luxo, de restaurante estrelado, de passeio de helicóptero, de degustações de champanhes de alta gama, de algumas centenas de euros, garrafas de 1.000 euros, de 2.000 euros, que hoje nem se encontram mais. Alguns produtores, vai no Jacques Cellos, hoje você não pode comprar nenhuma garrafa, sabe? Quem faz uma visita hoje no Jacques Cellos, no final da visita tem direito a comprar uma garrafa no máximo, porque ele não tem para vender. Sabe? Ele tem a produção dele vendida, toda a produção dele está vendida. Tem outros produtores desse padrão também, não tem, os caras não tem mais como, não tem mais produto para vender. Então, essa situação financeira aí favorável que você falou da champanhe e que agora você está falando mais uma vez, quanto isso é devido ao fato da bebida ser ligada à celebração? No mundo inteiro o cara vai celebrar, o cara quer abrir uma champanhe. Não é necessariamente a minha área essa questão da análise do marketing, Beto, mas eu acho que a região teve uma jogada inteligentemente, descobriu as falhas que tem nas outras categorias de vinho espumante, como o Prosecco, como o Cava, né, que são espumantes de entrada com valores mais competitivos, e a região compreendeu que realmente o champanhe tem que se posicionar como espumante de espumante de luxo. Celebração. De celebração. É compatível com o seu consumidor, né? Exato. Tem um outro fenômeno, que é o fenômeno feminino, e o fator de também os Estados Unidos estarem se tornando agora o mercado número 1 para champanhe no mundo. Desde que o champanhe existe como vinho espumante, o grande mercado fora da França sempre foi a Inglaterra. A Inglaterra está dando uma diminuída na importação de champanhe, o fator Brexit, mais burocracia na importação, mais documentação, aquela questão um pouco de... O clima na Inglaterra também não está tanto de celebração, então o Prosecco ganhou muito mercado na Inglaterra, e os Estados Unidos estão puxando à frente na questão do consumo de champanhe. Realmente é um fenômeno feminino nos Estados Unidos. Vocês sabem quem que inventou esse conceito da celebração de champanhe? Ou quem que foi aí os pioneiros a dar esse pontapé para esse conceito? Eu tenho uma hipótese. Qual que é, Breno? Teria uma hipótese também. A hipótese minha é por causa dos reis, a consagração de todos os casamentos em Reims, né? E era a festa mais aspiracional. Quem quisesse participar do grande festejo da realeza em algum momento, e isso, obviamente, foi imitado, seja em Turim, seja na Rússia, foi imitado em todos os lugares e se transformou, vamos dizer, mais uma vez, uma aspiração, uma imitação mundial. Na Inglaterra, isso se fez sempre, desde sempre, entende? Quer dizer, em suma, essa é a minha tese. Eu acho que o Breno isso aí com certeza, o fato do coroamento dos reis ter acontecido em Reims, sem dúvida contribuiu para o prestígio, para a reputação e para a imagem do vinho produzido na região. Mas eu diria que o grande promotor, o grande embaixador do champanhe foi Napoleão. Legal. O grande promotor do champanhe foi, eu acredito que tenha sido Napoleão pelo seguinte fato. Napoleão foi colega de escola do Jean-Remy Mouet, que seria depois, no futuro, o fundador da Mouet. Jean-Remy Mouet, que era o prefeito de Epernay. Eles estudaram junto na escola militar. O pai do Napoleão trouxe ele da Córcega para uma escola militar em Champagne, aonde eles se conheceram. Quando o Napoleão se tornou
o cônsul, né, na época do consulado, ali, após da Revolução Francesa, estava fazendo guerra contra todo mundo, estava fazendo guerra contra os alemães, contra os austríacos, contra os ingleses, contra a Espanha, mandou o rei de Portugal para o Brasil, toda essa história. O Napoleão precisava de dinheiro. E quem que financiava essas guerras? Toda guerra tem uma pessoa que financia. Quem financiava eram os grandes industriais dessa época. E a região de Champagne era uma região de uma indústria têxtil muito forte, tanto que a maioria das maisons de Champagne vieram do capital do têxtil, que é uma coisa que a gente pode fazer uma associação com o Chile, que é o dinheiro da mineração migrou para o vinho. É mais ou menos por aí a história. E o Napoleão, por ser um amigo do Moët, é lógico, a cada vitória celebrava com champanhe. Além do que, esse período pós-Revolução Francesa vamos dizer assim, existe aquela emergência da burguesia. É o momento em que as pessoas começam a ter mais louça, mais talheres, é o momento em que as pessoas começam a ter a coleção de vinho em casa, e o champanhe era o vinho da celebração do imperador. Então, não era só mais o rei que tinha acesso, não era só os nobres que tinham acesso ao champanhe. Agora, o rico, a pessoa bem-sucedida, o empresário, ele também tinha a coleção dele privada de champanhe. Eu acho que o Napoleão foi um grande embaixador para o champanhe, e tanto que ele fez 6 guerras na região, ficou acampado lá durante vários meses, entre Epernay, Auvillers, toda essa região aí, as tropas deles ficaram ali por vários meses. E, lógico, os russos, o que os russos faziam? Pô, Napoleão toma champanhe, a gente também quer tomar, né? Aquela questão de fazer o sabragem. O melhor soldado de cada batalha, o que se mais se destacava, tinha a honra de fazer o sabragem na frente do Napoleão. Ia lá, você for o melhor soldado aqui, vai pegar o champanhe que vai abrir com a tua espada. Então, tudo isso aí gerou uma grande imagem sobre esse produto, né? A bebida da vitória. Bom, Luiz, é o seguinte, se a gente deixar, se der tempo, o Breno vai querer falar aí mais 2 horas, o Beto aí vai inventar alguma coisa a mais, mas a gente vai ter que dar uma encerrada aqui no programa, porque estamos chegando aqui no limite aqui para os nossos web espectadores aí. Então, queria dar um tchim-tchim a todos. Tchim-tchim. Eu queria que o nosso próximo encontro fosse em Paris. Sim. Eu queria só falar que os russos agora só pode chamar de champanhe os produzidos na Rússia, né? No Brasil, eu sou da época em que qualquer espumante era chamado de champanhe. Isso ainda é assim na Argentina e tudo mais. Aí a gente decaiu e passou a chamar qualquer espumante de Prosecco. Aí eu não sei o que vai vir daqui para frente. Vamos nos próximos capítulos. Tchim a todos. Tchim, saúde. Um abraço, até o próximo programa novinho. Um abraço.